Hoje vamos trabalhar aí, como eu já havia dito, né, com o etanol de segunda geração. Etanol de primeira geração é o etanol do caldo de cana, produzido no Brasil, ou etanol do grão do milho, produzido principalmente nos Estados Unidos, que são os dois maiores produtores de etanol do mundo. Esse etanol de segunda geração, como o nome já diz, seria produzido a partir dos resíduos, a partir da palha, vamos supor. O bagaço da cana, quando a cana é extraída, ele é considerado um produto secundário. Hoje em dia, esse produto, ou seja, o bagaço da cana, ele é usado para produzir a eletricidade na usina, certo? Então, esse bagaço é queimado no forno, né? E isso gera um calor, com esse calor aquece a água, e a água faz girar uma turbina, a qual resulta na produção da eletricidade. Então, hoje em dia, o bagaço, a maior parte dele, é utilizada para queimar na caldeira, produzir eletricidade, e essa eletricidade movimenta não só toda a usina, como em muitas usinas, essa eletricidade é produzida em excesso, e esse excesso de eletricidade é lançada na rede elétrica. Então, seria um terceiro componente da usina de cana. A usina de cana-de-açúcar produz o quê? O açúcar, o etanol e eletricidade, as três principais produtos, né? No caso dos Estados Unidos, que a matéria-prima é o milho, eles utilizam o grão, né? Só que esse grão, antes de ser transformado em álcool, ele tem que ser hidrolisado por enzimas que quebram o amido em açúcar, em glicose, certo? Daí essa glicose é consumida pela levedura no processo fermentativo para formar o etanol. No caso da cana, esse açúcar já é queimado, ou seja, o açúcar já está, a sacarose, né, já está presente no caldo. Esse caldo após feita a colheita do açúcar, da cana, ele é, ele é extraído nas moendas, e esse caldo, com uma mistura de água com açúcar, é lançado para a fermentação. Só lembrando, hoje o maior produtor mundial é os Estados Unidos com milho, o Brasil está em segundo. A vantagem da cana é que já é um açúcar disponível para levedura. A vantagem do milho é que ele pode ser armazenado em silos, ou seja, você não precisa extrair, mandar para o processamento o milho recém-extraído. Você pode armazenar ele em silos, secar ele, tal qual o milho para ração, e esse milho pode ser extraído posteriormente. Isso está possibilitando ao Brasil ter usina flex. O que é a usina flex? Durante a safra de cana, ela moe a cana. A cana não pode ser guardada. Então, essa cana, imediatamente que chega no pátio da usina, deve ser moída. Senão ela começa a estragar, a apodrecer. Daí, depois, na entre-safra na cana, que é o período de chuvas, essas usinas poderiam utilizar o milho. Tá? Então, aí seria uma usina flex. Uma outra possibilidade, que a gente vai ver na aula de hoje, é utilizar folhas, né? Não só as folhas da própria cana ou do próprio milho, como também aquele bagaço que é gerado durante a moagem do milho, da cana, né? Então, aí o etanol de primeira geração, que é com certeza muito mais simples. Você pega a cana de açúcar, moe ela, lança esse material para uma dorna de fermentação, adiciona a levedura, que é o fermento que vai ser o responsável pela transformação do açúcar da cana em etanol. Esse etanol, posteriormente, é utilizado
na maioria dos casos, como combustível de veículos, não é isso? O etanol, para ser feito da palha, do bagaço, ou de qualquer material celulósico, né, de origem vegetal, ele tem uma etapa a mais. Qual etapa é essa? A hidrólise. Porque a levedura, que é adicionada ali na fermentação, não consegue fermentar a celulose, nem a hemicelulose, nem a lignocelulose. Ela tem que ser antes hidrolisada. Então, é uma etapa a mais quando a gente fala de etanol de segunda geração. E quais são os componentes que estão na fibra, né? Que fazem parte do bagaço, da fibra do vegetal? No caso, pode ser a cana, ou até mesmo a fibra do próprio milho poderia ser utilizada, né? O principal é a celulose. O que é uma celulose? Uma celulose tem entre 1.000 e 2 glicoses utilizada, ou seja, uma molécula grande. É um homopolímero, porém difícil de ser quebrada. Tanto a levedura como o nosso próprio sistema digestivo não consegue quebrar essa celulose. A hemicelulose é um heteropolímero, né? Formado por quê? Diferentes monossacarídeos. Xilose, arabinose, glicose, manose, galactose e ácidos urônicos. Então, você tem aí meia dúzia de monossacarídeos. Na celulose, você só tinha a glicose. Então, por isso que é um homopolímero. Polímero de moléculas iguais. E a lignina também é um heteropolímero. Polímero de moléculas diferentes. Porém, a lignina tem uma base fenólica composta de 3 tipos de unidades fenilpropano interligadas via 7 tipos de ligações. Carbono-carbono ou carbono-oxigênio-carbono. Aí a forma estrutural da celulose, né? Molécula de quê? Diversas glicoses ligadas por ligações de hidrogênios intramoleculares e intermoleculares, além de interplanares. Então, você tem aí 2 planos, né? Então, você pode ver que, como são várias ligações, é difícil delas ser realmente hidrolizadas. Aí, os monômeros que vão formar a hemicelulose, né? Aí a gente tem 7 monômeros. Quem são esses monômeros? Da hemicelulose. Xilose, arabinose, glicose, manose, galactose, ácidos urônicos. Então, um heteropolímero, certo? São representados. E, por último, a lignina. A lignina já é uma estrutura mais complexa, né? Difícil de ser quebrada. E aí, a fibra. Então, na fibra, você tem os 3 principais componentes. Olha lá, a celulose formando os feixes, a hemicelulose entre os feixes de celulose e a lignina ligando os vários feixes entre si. Então, são os 3 principais componentes que formam a parede celular da célula vegetal. Então, dentro da célula, que lugar que localiza-se a fibra, né? É na parede celular, que é essa estrutura que está representada aí na segunda figura. Então, formam o quê? Microfibrilas, né? Que são compostos de celulose cristalina, hemicelulose e lignina. Ou seja, é uma lignocelulose, certo? E essa lignocelulose podem ser utilizadas para quê? Papel e celulose, no caso, utiliza-se mais eucalipto, né? Componente de ração, fibra têxteis, no caso, utiliza-se mais o algodão, não é isso?
Energia renovável, acabamos de falar da eletricidade. O combustível seria uma segunda opção que vamos ver nesta aula. Material de construção, plástico, solvente químico, materiais isolantes, polímeros, substratos para fermentação, resíduos, resinas, dispersantes coagulantes. Então, essa lignocelulose tem diversas atuações, tá? E qual a quantidade de celulose? Depende da sua fonte, né? Mas entre 20% a 60% desse material é celulose pura. Essa celulose, e como foi dito, é formada por diversas glicoses que após serem hidrolisadas, dariam origem aos monômeros de glicose, e a glicose, sim, pode ser utilizada pela levedura. Então, vamos começar aí a sequência que vai ocorrer na indústria, ou seja, na usina, né? Plantio. Plantio, obviamente, feito hoje em dia tudo mecanizado, né? E a colheita idem. A colheita é feita por colhedoras enormes, né? Que são o quê? São eficientes, causam pouco impacto ambiental e podem ser utilizadas sem a necessidade de queimar a cana. Porque antigamente, que não existiam essas colhedoras, a cana era cortada manualmente, com o auxílio do facão. Mas como ela tem muitas folhas, essa cana era queimada antes. Ou seja, mandava somente o colmo para a indústria, que é o local onde está a água com açúcar, com a sacarose. Hoje em dia, que é feita a colheita por colhedeiras, não ocorre a queima, por um lado, mas por outro lado, acaba indo para a usina um excesso de folhas, um excesso de fibra, certo? Então, chegando aí na usina, o caminhão é utilizado como transportador, né? Em primeiro lugar, o material é colhido para analisar, ver se tem bastante açúcar. Ele entra nessa mesa alimentadora aí. Essa cana é moída e conforme ela for moída, aí já ocorre a separação. A separação do bagaço, que sai nesse primeiro cano, vamos dizer assim, e a água com açúcar que sai ali no cano de cima, no segundo cano. Esse bagaço que vai ser o X da questão. Ele pode ser utilizado tanto para ser queimado e produzir energia elétrica, porém, o excesso dele, que chega a formar montanhas nas usinas, né? E a quantidade de bagaço é muito alta, é o que poderia ser utilizado para o etanol de segunda geração. Então, aí os dois canos que saíram da figura anterior. O 1G, o que que é? É a água com açúcar, certo? Literalmente. Essa água com açúcar, que é o caldo, é aquecido a 105 graus Celsius. A hora que ocorre esse aquecimento, não deixa de ser uma pasteurização, né? E serve para eliminar bactérias que já vêm presentes desde o campo. Bactérias, leveduras selvagens, micro-organismos em geral. O etanol 2G, que é o da segunda geração, que desce ali pelo cano do lado esquerdo, ele tem que ser pré-tratado. Ou seja, passa por um pré-tratamento que tem por objetivo aumentar a área de superfície, aumentar a porosidade de materiais e reduzir a cristalinidade da celulose.
Esse tratamento pode ser físico ou físico-químico, no qual o objetivo é transformar a fibra, que está aí na parte de cima da figura, né? Como a gente já viu lá atrás, que é uma mistura de hemicelulose, celulose e lignina, quebrar todo esse material fisicamente para deixar os três componentes separados um do outro. Nesse pré-tratamento, a gente vai ter, então, a obtenção de dois resíduos. Um líquido, que é um licor, rico em lignina, e o sólido, que é um material líquido rico em celulose. Tá bom? Essa celulose, o material sólido, é que a gente faz a hidrólise, nesse caso aí enzimática, para transformar ela em glicose e depois ela poder ser fermentada até etanol. Então, o método físico constituiu lá atrás, foi a primeira etapa, moagem e trituração. Essa trituração pode ser com bola, martelo, através de pressão, pode ser por radiação, micro-ondas, ou a mais comum e mais utilizada, altas temperaturas e explosão a vapor. Ou seja, aquece esse material, de preferência numa caldeira com pressão alta, né? Um tipo de uma autoclave. Quando ela faz essa primeira quebra física da celulose, o que acontece? Aumento da área superficial e diminuição do grau de polimerização. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó, nessa figura. A fibra, que era toda polimerizada, passa a ser o quê? Despolimerizada. Feito isso, faço o tratamento químico. Normalmente é utilizado ácido, tá bom? Mas pode ser também uma base forte, um solvente orgânico, uma mistura de ácido com solvente ou com gases, né? Cujo objetivo é retirar a lignina, ou seja, separar a celulose da lignina associada ao inchaço da amostra que foi feito já com método físico. Daí o terceiro passo é a redução da polimerização da celulose e da hemicelulose. Daí seriam utilizados enzimas, principalmente enzimas de fungos, ou seja, enzima de Bolor, né? Você tem aí alguns exemplos aí. Pleurotos, plébias, sinoporos, são tipos de fungos que liberam enzimas, e essas enzimas são introduzidas nesse material que já foi quebrado, físico e químico, certo? E um terceiro tratamento seria a combinação. Uma terceira opção, né, seria a combinação dos métodos físico, químico e biológico. Ou seja, um tratamento com base, com NOH, ou seja, um tratamento alcalino, hidroxissódio, né? Associado com explosão e vapor, ou seja, compressão e vapor. Ou um tratamento alcalino associado ao tratamento ácido, né? Tem as duas opções. Esse tratamento combinado faz o quê? Degrada a hemicelulose, a lignina e aumenta a área superficial e tamanho dos poros. Então, vamos lá, entrando mais em detalhe, a hidrólise ácida. Na hidrólise ácida, são utilizados ácidos fortes, por exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, certo? Então, ácidos fortes. Esses ácidos vão fazer o quê? Promover a despolimerização
a desacetilização da hemicelulose. Uma combinação desse ácido a alta temperatura, ou uma temperatura maior, ou um binômio alta temperatura e um tempo de reação maior, vai gerar já grandes quantidades de açúcares, tá? Sendo majoritária, ao final desse processo, a presença de xilose, glicose e arabinose. Só lembrando que a glicose já é prontamente utilizada pela levedura, já pode ser utilizada para fermentação. Na hidrólise enzimática, são utilizadas enzimas, também normalmente enzimas de fungos, né? Ou seja, tricodermas, fungo aspergillus, fungo penicillium, e também de Clostridium thermocelum e Bacteroides cellulosolventes. Essas enzimas, conforme a figura ali embaixo, normalmente são utilizadas o quê? Em uma quantidade variada. Então, não é uma enzima de um micro-organismo. É um mix, um apanhado de várias enzimas, né? Várias celulases de diversos micro-organismos. Só lembrando que a celulose representa cerca de 40% do material de origem, e essa hidrólise enzimática aí dá origem aos oligosacarídeos, celobiose e a glicose, que é facilmente absorvida pela levedura e transformada em etanol. E quais as condições? Além das celulases daqueles diversos micro-organismos, para a reação ocorrer de maneira favorável, trabalha-se a 50 graus, pH entre 4,5 a 6. Requer um pré-tratamento, porém a enzima é cara. Essa é uma desvantagem do processo, certo? Então, enquanto na hidrólise química você tem o ácido também não é barato, mas comparativamente é bem mais barato do que a enzima. Porém, o ácido tem a desvantagem de corroer todo o seu aparelho, né? Então, as dornas, conforme vai utilizando o ácido, com o tempo vão sendo todas corroídas. Quando a gente usa a enzima, não prejudica as dornas, porém tem esse problema das enzimas serem caras, né? Então, aí, dá para ver o quê? Que durante essa hidrólise, essa quebra do material fibroso, você tem a ação das enzimas que agem sobre as fibras e acabam, por final, liberando esse açúcar. Daí, esse açúcar liberado do bagaço pode ser utilizada, e é até bom que aconteça isso, com o açúcar já proveniente do caldo, com açúcar 1G. Porque o açúcar 1G é um açúcar puro, água e sacarose. E as leveduras com certeza vão fermentar muito bem isso daí. Se você tiver o açúcar 2G, que não é um açúcar tão puro assim, mas contém grande quantidade de glicose, a sua fermentação é mais eficiente do que no meio só com 2G. Então, aí, o detalhe do que ocorre na fermentação alcoólica, né? A glicose é transformada em etanol através de duas sequências aí bioquímicas. Primeiro, o piruvato é transformado em acetaldeído, e o acetaldeído depois, pela enzima álcool desidrogenase, transformado em etanol. Na equação geral, você vai ter a sacarose sendo formado em duas glicose e mais 2 gás carbônico que sai para o meio ambiente, produzido ATP,
que é o que a célula usa para fazer sua produção de energia. Então, feito esse processo fermentativo, a gente parte para a destilação. Daqui até o final, ou seja, a transformação desse vinho, o que é o vinho? O vinho é o açúcar que foi fermentado pela levedura e transformado em álcool. Então, esse vinho agora é destilado, ou seja, transformado em dois materiais, o flegma e a vinhaça. A vinhaça é o que resulta da destilação no vinho. A vinhaça não vai ter álcool, tá? Porém, vai ter bastante substâncias fixas do vinho. Então, partindo ali para a destilação, você tem o quê? No vinho, o álcool etílico, que aparece aí numa proporção entre 7% a 12%. Por quê? Porque como entrou muita água no início do processo, no final agora também sai muita água. Então, de todo, tanto o caldo quanto o etanol 2G, de tudo aquilo que entrou no processo, vai sair apenas 7% a 12% de etanol, proporção e em volume. Ele também, o vinho, tem algumas substâncias sólidas, principalmente leveduras e bactérias que cresceram muito durante essa fermentação aí, e também algum resíduo de bagaço que porventura passe pela peneira, porque aquele caldo lá, depois que ele é moído, encaminhado pelo encanamento, tem diversas peneiras aí que vão o quê? Retendo as partículas sólidas. Mas um pouco de bagacilho acaba passando pela peneira, né? Se fizesse uma peneira muito pequena, provavelmente ela ia entupir várias vezes. Com relação às substâncias gasosas liberadas, durante a fermentação é produzido o gás carbônico, o famoso CO2. E também um pouco de enxofre, que é o SO2 presente muitas vezes no melaço. Esse enxofre aí, infelizmente, acaba danificando o seu equipamento. Então, o sistema de destilação é esse. Ó. Ele é alimentado aqui pelo cano do lado esquerdo, ou seja, aqui no lado esquerdo, chega o quê? Chega o vinho. A água, mais etanol, mais algumas substâncias químicas, um pouquinho de nada de bagaço. Daí ele é encaminhado para essa dorna enorme aí, ela é aquecida e o vapor sai lá por cima. O vapor que saiu lá por cima é condensado e você tem ali a obtenção do destilado e do refluxo. O refluxo é o material que volta para o sistema. O destilado é o que vai ser, de onde vai ser separado o vinho. Aí as colunas de destilação costumam ser enormes, né? O equivalente a um prédio, tá? E essas colunas, o que ocorre lá dentro desse aparelho de destilação? Lá dentro você vai ter basicamente 3 colunas. Que a gente vai ver aqui nesse esquema. Coluna A, coluna A1 e coluna D. Então está aqui nesse sistema aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Na primeira coluna, chega o quê? O material que vai ser destilado. Tem a A e a 1. Na A1, lá em cima, está já o etanol. Aqui embaixo, está aí o que a gente chama de flegma. Vai ser encaminhada por uma coluna secundária, que vai fazer a retificação. Na retificação, você já tem um álcool mais puro do que o que foi obtido na destilação. E na retificação, você tem a produção da flegma, ou flegmácea.
é um material que não contém álcool, ou não deve conter álcool, porque o álcool, cuja temperatura de ebulição é menor do que a da água, já é para ter saído lá em cima, na coluna B. Daí ele manda para a coluna C. Essa coluna C é apenas quando a gente quer produzir o álcool anidro, ou seja, o álcool sem água, sem anidro-água, certo? Sem água. Esse álcool anidro é depois misturado na gasolina. É o álcool que pode ser acrescentado na gasolina. O carro a álcool usa o álcool hidratado mesmo. Então, aí as três etapas. Primeira, destilação. A destilação vai ter 15 a 20 bandejas, uma em cima da outra, produzindo lá em cima uma flegma com 35 a 65 GL. A coluna A1 é composta por 8 bandejas, onde esse álcool que entrou aí entre 35 a 65, ele vai sair numa concentração maior, acima de 65%. E a coluna D, que é composta de 6 bandejas, sobrepostas à coluna 1, e separada por uma bandeja cega. A coluna B vai promover a retificação. Significa o quê? A obtenção da flegma, que é um líquido alcoólico rico, utilizado aí muito para fazer adubo, né? Mas ainda é impuro. Separação de substâncias voláteis e ainda não ocorre a completa purificação do etanol. Para que você tenha um etanol purificado, você tem que fazer a desidratação. Onde está a desidratação? Só lembrando lá. Desidratação, nós já estamos aqui na coluna C, na terceira coluna, certo? Então, já fizemos destilação na coluna A e A1 e D lá em cima. Já fizemos a retificação, ou seja, aumentamos o teor alcoólico na coluna B. E agora na coluna C a gente vai fazer a desidratação, ou seja, tirar o restante de água, que ainda existe desidratação. Essa desidratação, feita nessa última coluna aí, pode ser feita através de dois processos, químico ou físico. No processo químico, são utilizadas substâncias que absorvem a água. Óxido de cálcio, acetato de sódio, carbonato de potássio, têm a capacidade de absorver a água. No processo físico, você pode utilizar substâncias hiperazeotrópicas, ou seja, você faz um tipo de uma destilação, mas acrescenta nesse destilado algumas substâncias que vão absorver a água, vão puxar a água para perto dela. E assim você, após uma separação de membranas por peneiras moleculares, você vai ter no final um álcool que chegou a 97,2% e sai a 99,5%. E quais são essas substâncias que a gente acabou de falar aqui? Substâncias químicas. Normalmente, são substâncias azeotrópicas, as quais podem ser principalmente desses 4 tipos aí, ó. 50% de benzol, mais uma mistura de etanol e água 95%. Ou uma mistura de ciclohexano, tricoloetileno, formiato de etila e cloreto de butila.
ou benzol. Então, essas 4 substâncias aqui, só para lembrar, são o quê? São o tal do desidratante, que está aqui do lado da coluna C. Então, a última coluna aqui é a coluna C. Percebo que tem um desidratante que é acrescentado aqui, no lado direito aqui da nossa figura. O que é esse desidratante? Pode ser um desses 4 aqui, certo? Uma dessas 4 misturas é o desidratante. Como o próprio nome já diz, né? São baseados em glicóis, glicerina, carbonato de potássio, glicerol, que absorvem a água, né? O restante aí de 2,5% de água é transformado em 0,01 a 0% de água. Ou seja, no final da desidratação, você tem um etanol que é praticamente etanol puro, ou seja, o etanol livre de água. Existem também peneiras moleculares, né, que fazem essa desidratação, mas são menos utilizadas. Normalmente são aquelas substâncias ali que estão acrescentadas conforme na figura, sendo denominadas desidratantes. Então, aí o detalhe daquela figura, o vinho está chegando ali, nas colunas de destilação ele é separado, sempre lembrando, são 3 etapas: destilação, retificação e desidratação, para você ter um etanol 100%. Essas 3 etapas aí. E após isso, obviamente, o armazenamento desse etanol, depois transporte até os postos de gasolina com caminhões-tanque. Certo? Então, aí um fluxograma de tudo que a gente viu. Aliás, 2 fluxogramas, né? No primeiro, aí um detalhe, ó. A biomassa, seja folha, né? Pode ser utilizar até folha, de repente, folhas de árvores, né? Ou uma mistura com biomassa, que seria o bagaço da cana, falam até em casca de arroz, né? Substâncias aí que são descartadas por outras processadoras aí. Enfim, essa substância, para ser fermentada, ela tem que ser, primeiro, reduzida de tamanho fisicamente, pré-tratada, normalmente com calor e ácido, separada, cuja separação você vai obter celulose e lignina, que é tratada com enzimas enzimáticas. E a celulose mais xilose, mais xilanas, que são açúcares com 5 carbonos, podem ser fermentados também. Enfim, seja de um jeito, de uma fermentação que fermenta açúcares de 5 carbonos, como xilose, xilanas, ou após a fermentação por leveduras de açúcares de 6 carbono, como a glicose, a sacarose, a frutose, você vai ter o quê? O vinho, qual é mandado para destilação, que ocorre naquelas 3 etapas, mas que no final, como produto final da destilação, você vai ter praticamente o etanol de um lado, que se for desidratado chega a ser um etanol 100%, 99,9%, e a vinhaça. O que é essa vinhaça? A vinhaça, a maior parte é água, né? Água que já veio da própria, no caso da cana, já veio da própria cana. E também uma mistura de alguns outros minerais aí, etc e tal. A vinhaça, normalmente,
é utilizada como adubo. Ou seja, ele pega o etanol, a gente já viu que mandou aqui, ó. Mandou para o posto de gasolina para distribuição, o etanol. E a vinhaça? Vinhaça saiu aqui embaixo, conforme a figura. Então, ela é utilizada normalmente como diluída em água, ou pode ser seca, ressecada, tem diversos tratamentos aí. Mas, normalmente, essa vinhaça, também conhecida como restilo da cana, né? O restolho é um líquido que cheira mal pra caramba, mó cheiroso, né? E que é normalmente transportado por caminhões e joga isso daí na cana que está crescendo. Ou seja, é utilizada como fertilizante. Por quê? Além de irrigar a cana aí nova que vai estar crescendo, ela contém muitos minerais, né? Então, ela é utilizada aí como fertilizante, diluída em água, né? Ou in natura, tá bom? É um resíduo bem líquido, com bastante água. Tem gente que concentra ela, concentra em trocadores de calor, e você pode fazer até uma vinhaça com pouca água, né? Depende do objetivo. Então, está aí o fluxograma em resumo de tudo que a gente viu. A cana é colhida no canavial e mandada para o moedor. No moedor entra o vegetal rico em água, né? Água com açúcar. Daí você já separa o caldo que manda para fermentação, por uma esteira, e na outra esteira você tem a saída só do bagaço. Se for fazer o etanol segunda geração, esse bagaço é pré-tratado, ou seja, é moído, né, ou adicionado ácido ou base, aí conforme a sua indústria, né? E após esse primeiro tratamento físico-químico é feito a adição de enzimas. Então essas enzimas, essa hidrólise, vai fazer o quê? Vai fazer o que está escrito ali embaixo. 1, 2 e 3. Primeira etapa. O bagaço que é composto de celulose, lignina e hemicelulose, é quebrado por enzimas específicas e vão separar esse material. Um minuto. Conforme essa parte 2. Daí você tem adição o quê? Entre o 2 e o 3. No 1 você já adicionou algumas enzimas, né? No 2 você adiciona o quê? As enzimas que vão transformar o açúcar da celulose e da hemicelulose em açúcares fermentáveis ou fermentescíveis. Então, você pode reparar ali, tem acrescenta da enzimas do tipo 1 e do tipo 2. Sendo que, ao término dessa fermentação, conforme aquelas dornas ali do lado direito, você tem a produção do caldo. Esse caldo aí já é rico em açúcar, né? Quanto melhor for feita essa hidrólise do bagaço, mais glicose você vai ter. O objetivo é produzir bastante glicose, ou seja, um monossacarídeo, né? Mas isso não quer dizer que nesse caldo aí você não vai ter disacarídeos
trissacarídeos, oligosacarídeos, né? Então, depende da sua eficiência na hidrólise, você vai ter mais açúcar. Quanto mais açúcar fermentável, ou seja, quanto mais glicose você tiver, melhor vai ser a sua fermentação. Por quê? Porque a nossa levedura Saccharomyces cerevisiae vai se alimentar exatamente da glicose, certo?